Quais são as principais causas de sangramento na gestação? Eu me chamo Arley Cleverson, eu sou especialista em medicina materno-fetal. Nós vamos conversar sobre esse tema bem delicado e importante no vídeo de hoje. Vamos lá conversar sobre essa situação que é muito comum, por mais que muita gente aí nunca tenha escutado falar a respeito, tenha pouco conhecimento, ela pode acometer até 1 em 3 pacientes gestantes por conta de diferentes fatores. E esses fatores eu vou trazer para você agora nesse vídeo. Vou falar para você os 5 principais causas que podem levar ao sangramento na primeira metade da gestação. É isso mesmo? Não entendeu muito bem o que eu quero falar? Pois eu vou te explicar. Sempre quando a gente pensa em sangramento na gravidez, é importante, até de maneira didática, que a gente divida os momentos da gestação. A gente pode dividir a gestação por trimestres, onde nós temos 3 trimestres, primeiro, segundo e terceiro trimestre, assim como também nós podemos dividir a gravidez em 2 partes. Pega a gravidez no meio, fica a primeira metade, e a segunda metade logo na sequência. No caso, a primeira metade ela vai de 1 semana, da semana 0, na verdade, até a 20ª semana, e a segunda metade ali da 20ª semana até a 40ª semana, que é quando é a data provável do parto, os famosos 9 meses, as 40 semanas, certo? Então, nós vamos conversar e focar aqui principalmente nessas causas de sangramento da primeira metade da gestação. E aí, dentro do primeiro grupo que leva a um sangramento durante a gestação, vou trazer 2 causas aqui, na verdade, normais. Então, um grupo daquelas causas que são consideradas fisiológicas, que na verdade não vão ter grandes repercussões, não tem grandes riscos. O primeiro delas é aquele sangramento mais espontâneo por conta da anidação, que é quando o concepto produto da gravidez ele gruda no útero, isso pode causar um desconforto, um pequeno sangramento, assim como também às vezes um sangramento por conta de uma relação sexual. Você de repente teve uma relação e aí pode lesionar algum vaso ali no colo do útero e isso causar um sangramento. Por isso que é importante sempre quando o paciente tem sangramento, fazer um exame especular, que é utilizando aquele aparelho para fazer o exame do Papa Nicolau, o preventivo é a mesma coisa. Pega o espéculozinho, coloca ali, visualiza diretamente o colo para saber se tem algum vaso sangrando. E essas 2 situações são situações completamente tranquilas, normais, não aumenta risco de perda ou alguma outra situação, por exemplo. Vamos agora falar das situações que podem se trazer complicações maiores, riscos maiores para a gravidez. A primeira delas são as complicações associadas ao abortamento. A gente tem aí diferentes classificações, diferentes tipos de abortamento, mas o abortamento ele é sim responsável por 25% das perdas gestacionais no primeiro trimestre, ainda nesse começo. Então é uma importante causa de perda gestacional no começo, tá? Das pacientes que têm perda, boa parte delas é por conta de abortamento e existem diferentes motivos, fatores de risco. Eu não vou trazer aqui esse ponto, mas o abortamento ele é mais comum no comecinho ali até nas 12ª semana, sendo menos frequente, mas não impossível de acontecer, mas sendo menos frequente após a 12ª semana. É importante que sempre que uma paciente tem sangramento, ela precisa buscar assistência médica para ser avaliada. Porque pode ser completamente normal, como as causas que eu falei anteriormente, mas pode ser sim já se caracterizar como uma ameaça de abortamento. E muitas das vezes, para clarear em relação ao que pode estar acontecendo, a utilização da ultrassonografia vai se fazer necessária, buscando aí por critérios para uma viabilidade gestacional ou uma não viabilidade para a gestação. Entendido até aqui? Agora, o terceiro motivo para sangramento na primeira metade da gestação é gravidez ectópica. O que isso significa? É uma gravidez que ela não acontece dentro do útero. É uma gravidez que ela acontece, geralmente, 90% dos casos, nas tubas uterinas. Imagina um útero, a gravidez tem que estar ali dentro. Se ela não desenvolve ali dentro, se o bebê ele gruda em outro lugar, fora do útero, a gente já chama de gravidez ectópica. 90% das vezes são nas tubas uterinas, em uma delas.
pode ser também nos ovários, pode ser uma gravidez ectópica na cicatriz de cesariana. O bebê ele até entra dentro do útero, só que ele gruda por dentro, lá embaixo, perto do colo, na cicatriz de cesárea. Isso é um outro tipo de gravidez ectópica. Uma curiosidade aqui para você: existe uma situação muito rara, raríssima, mas só para você saber, chamada de gravidez heterotópica. É aquela gravidez que ela acontece dentro do útero, mas também fora. Como se fosse uma gravidez gemelar, mas a implantação dos dois concéptos aconteceram em lugares diferentes. Já vi casos assim, já peguei na minha prática. É sempre algo profissional, precisa estar muito atento para esse diagnóstico. Sempre quando identifica um paciente com sangramento, suspeita de abortamento, sempre avaliar os anexos, tubos, ovários, para ver se não tem alguma imagem sugestiva. Nesse caso específico foi isso que aconteceu. O paciente internou com um abortamento, fez a curetagem, 2 semanas depois voltou com sangramento. Fizeram uma ultrassom e identificaram uma imagem no anexo e era uma gravidez ectópica também, no caso heterotópica. Tinha uma gravidez dentro do útero, mas também tinha uma gravidez fora do útero, na tuba. É muito raro, mas é importante que o profissional esteja atento quando vai fazer esse tipo de avaliação, a ultrassonografia. A gravidez ectópica, existem diferentes tratamentos para ela e isso vai depender do grau, quão avançada essa gestação está. Existem critérios bem específicos para isso. O profissional da saúde precisa estar habilitado para lidar com esse tratamento. Uma outra causa que pode caracterizar um sangramento que não necessariamente vai evoluir para uma perda gestacional é um descolamento ovular. Cuidado com as terminologias, um detalhe aqui importante em termos de nomes, nomenclatura. Descolamento ovular é uma coisa, descolamento de placenta é outra. Descolamento ovular acontece nesse primeiro trimestre, no comecinho da gestação, e pode levar a sangramento. Descolamento de placenta ele vai acontecer já no segundo para o terceiro trimestre, quando nós temos aí a placenta super bem formada e ela realmente começa a descolar, também trazendo um risco muito grande para a vida desse feto, inclusive também para a vida da mãe, estando geralmente associado a outras condições, como por exemplo pré-eclâmpsia. Entendeu a diferença dos dois? Quando a gente fala de descolamento ovular, é algo que o que precisamos fazer do ponto de vista de referência científica, de evidência científica, é um acompanhamento dessa gestante. Infelizmente, não existe qualquer recomendação que sustente a indicação de um repouso ou de utilização de qualquer tipo de medicação. Eu falo no sentido de efetivamente ser comprovado e demonstrar que diminui o risco de perda gestacional. O que é isso? Não há diferença se você pegar um grupo de pacientes com sangramento com descolamento ovular e outro grupo também com sangramento e descolamento ovular. Você dá a medicação para esse grupo e não dá para esse, e deixa em repouso também, e esse aqui segue vida normal. Infelizmente, a quantidade de pacientes nos dois grupos que vão evoluir para uma perda gestacional vai ser igual. Ou seja, não existe algo comprovado cientificamente que realmente faça efeito. Tudo que possa ser feito vai ser para te ajudar do ponto de vista, para te deixar mais tranquila, psicologicamente, mas tem esse entendimento verdadeiro que eu estou aqui para trazer verdades para você, tá bom? E para a gente fechar, eu vou falar sobre a quinta causa aqui, que é gravidez molar, doença trofoblástica gestacional. É um nome estranho. O que acontece nessa situação? A placenta ela não se forma de maneira adequada, a gravidez ela não se desenvolve, na verdade, de maneira adequada. Tem um cunho genético, do ponto de vista de formação desse embrião. Então, ele tem alterações genéticas ali, né? Essa gravidez tem alterações genéticas. E existe a possibilidade até mesmo de não se formar bebê. Fica uma placenta cheia de vesículas, cheio de bolinhas ali e não desenvolve o bebê. Existe a possibilidade de ter essa placenta também alterada, dismórfica, né? Como se fosse uma malformação de placenta, realmente um bebê super restrito, muito pequenininho. Então existem essas duas situações. O diagnóstico ele é feito, inicialmente a suspeita é ultrassonográfico, mas é muito importante que não só no caso de doença trofoblástica gestacional, de mola, mas também no caso de abortamento, que venha a ter a perda, ou um descolamento ovular que evolua para uma perda gestacional, que seja feito, no mínimo, exame anatomopatológico.
Mas também é importante que seja levantada a possibilidade de se fazer um exame de cariótipo, um exame genético desse material, produto da perda gestacional no primeiro trimestre. Isso vai ser importante para o aconselhamento dessa paciente nas próximas gestações, caso tenha um diagnóstico de alguma alteração de cariótipo, tá? Então, é fundamental que tenha esse entendimento, além de todas as condutas específicas para cada um desses casos, mas também de se fazer um anatomopatológico para confirmar benignidade ou até mesmo malignidade. Existem algumas condições relacionadas à doença trofoblástica gestacional que funcionam como se fosse um câncer, e aí precisa fazer um tratamento até mesmo de quimioterapia específico. Então, o anatomopatológico ele é importante. Eu sei que no nosso país, Brasil, e em muitos lugares no mundo, o anatomopatológico ele não é feito de rotina, mas isso precisa ser preconizado cada vez mais para a maior segurança dessa paciente após o procedimento. Certo? Espero que esse vídeo, esse conteúdo, esse assunto tenha te ajudado a esclarecer, a aprender mais sobre as possibilidades de sangramento na gestação. Eu te convido a me seguir nas minhas redes sociais, assim como também me seguir aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que são postados semanalmente por aqui, e aproveita e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece e que sabe que vai se beneficiar. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.